Então, na última aula, a gente estava falando ali de cláusula penal, né? E não, acho que era cláusula penal que a gente falou. E agora, nessa parte ainda vinculada à inadimplemento, nós temos um outro tema aqui, que é o tema das chamado de arras. 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 Está previsto ali nos artigos 417 a 420 do Código Civil. Acaba sendo um pacto acessório a um contrato, né? Ela não tem um caráter propriamente de punição, mas um caráter de confirmação para que as coisas saiam, né? Ela é um estímulo para que as coisas acabem acontecendo em termos de realização de contrato. Ela muitas vezes a gente chama ela só de sinal, né? Me deixa um sinal, sinal é sinônimo de arras. Então, para ser arras tem que ser dinheiro ou algum outro bem fungível entregue por um dos contratantes ao outro. Então, é um dinheiro ou outro bem fungível entregue por um dos contratantes ao outro. Serve, então, como confirmação do negócio e princípio de pagamento. Ao mesmo tempo que assegura um direito de arrependimento. Assegura um direito de se arrepender. Érica pergunta a repetir, eu acredito que seja de forma de uma confirmação do negócio, princípio de pagamento e é uma forma também de assegurar direito de arrependimento. Arrependimento no sentido de sair do contrato, no sentido de não confirmar o contrato, basicamente. Não vai sair o contrato. Há situações que, por lei, o sujeito pode se arrepender sem pagar nada. Na verdade, ele não confirma um contrato. Ele dá um início, mas o contrato não é terminado. O caso clássico disso que a gente tem é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. 49 é múltiplo de 7 e o artigo 49 é o artigo dos 7 dias. Como assim 7 dias? Os direitos do consumidor as pessoas deveriam saber até mais, assim, ele é uma norma para ser pop, né, porque eles respeitam com o nosso dia a dia. E ali tem uma regra no 49 que diz o seguinte, que quando você compra um produto fora do estabelecimento do fornecedor, comerciante, você tem 7 dias para desistir. Isso é uma regra lá de 1991, porque foi em 91 que o CDC começou a viger. Em 91 nem existia a internet como existe hoje, e menos ainda o e-commerce, comércio digital, que veio depois. Então, em 91, quando tu falava à distância, era
venda por telefone, porta a porta, né? O pessoal da Avon batendo na porta, te vendendo por mostruário, o vendedor de enciclopédia. Enciclopédia ninguém compra mais hoje em dia, né? Pelo menos não física, né? Até porque o sujeito nem tem onde colocar isso, né? Sendo que o seu celular você pode ter 1 milhão de enciclopédias, né? Só dentro da memória dele, né? Então não é mais necessário. E então tudo que era a situação que o consumidor se deparava de comprar numa imagem, e hoje a internet é assim, né? Você entra ali, você compra uma imagem. Você vê ali, vai na loja ali na Centauro Americana, sei lá, tu tá vendo uma imagem, mas de repente na hora, quando tu recebe, tu pensa, ah, mas eu achei que era um pouco maior. Ah, eu achei que era mais legal. Então, como tu não teve esse tempo de experimentação, porque tu não pôde tocar na coisa, te é dado esses 7 dias para desistir. Então, tu recebeu, até o sétimo dia, tu tem que mandar um aviso para quem te enviou, dizendo: não quero, não quero confirmar o contrato, não quero mais. E aí ele vai te passar as instruções para tu mandar para ele, e ele é que tem que pagar o porte de retorno. E se tu pagou algum valor, ele tem que te devolver. Não é inadimplemento, não tem multa, não tem perdas e danos, é apenas devolver o que tu já pagou. Então tu pode desistir sem dar motivo. Não quero, ponto. Alguém disse que a Sandra tem a coleção enciclopédica da enciclopédia Larousse. Ah, isso daí é um, já pode, né? Daqui a pouco vamos lá para aquele programa do pessoal lá de Las Vegas, lá o pessoal que faz leilão lá de produtos do History Channel. Eu acho que ainda tenho na casa do meu pai ainda a enciclopédia Barça. Então, isso aí deve ser lá, eu me lembro de fazer pesquisas na enciclopédia Barça quando eu era criança, porque não tinha internet e era difícil ter acesso a essas informações. Acredito que hoje já tenha virado buffet para cupim. Tá? Se ele botou em algum espaço lá e não botou uma naftalina, já era. Já devem ter feito a festa, mas eu me lembro de ter algo assim. E aí, então, o 49 diz que você pode desistir, né, sem ter custo nenhum, porque você não teve acesso a essa coisa. Claro que mesmo dentro das relações de consumo tem um limite. Né? Tu imagina, eu pedi um livro, aí eu li o livro e não gostei, aí eu não vou pagar? Baixei um programa da internet. Quem disse que eu já não baixei para outros e não estou usando, e eu simplesmente vou dizer, ah, não gostei? Então tem coisas que não cabem nesse 49. Tem coisas que não cabem. Né? Em termos de passagem aérea, por exemplo, a ANAC diz o seguinte, ó, tu pode desistir até 24 horas da compra, se tu fez pela internet, sendo que falte ainda pelo menos 7 dias para o voo. Então, faltando, digamos, 10 dias para o voo, e tu comprou hoje a passagem, tu tem amanhã até as 9h15 para desistir sem pagar nada. Ok, mas depois não. Ok, voltando para o Código Civil. A Professor, ideia do... Pode desculpa perguntar. te interromper, tá? Era essa a minha dúvida, tu falou da linha aérea. As lojas, elas, comércios, etc., eles podem estipular regras para essas trocas ou tem que ser à risca do Código Civil? Porque, que nem tu disse, tem lojas e comércios que estipulam, empresas que estipulam, ah, qual é a exigência para troca. Vou dar uma bem simples aqui, por exemplo, uma loja de roupa que não troca roupas brancas, que, né, que já foram vendidas, às vezes a pessoa só experimentou, não trocam, tá? Tá dentro do código isso. Não, isso aí ele teria que trocar. Claro que não vai trocar daqui a pouco uma roupa suja, né? Ou que tem ali que foi deteriorada, né? Enfim,
Recebeu, tu vai devolver como tu recebeu, mas ele não pode botar esse limite. Tem lojas que, por uma questão até de concorrência e manutenção do cliente, elas fazem trocas mesmo tu comprando lá. Tu vai na loja X, levou para casa e, na hora ali serviu, mas agora aqui em casa não está servindo, agora que eu botei não achei legal, e aí tu volta lá e ele troca para ti, ou te dá um crédito, se a roupa tiver ok. Isso é uma questão de manutenção da clientela e concorrência, porque se o concorrente dele está fazendo isso e ele não faz, ele está perdendo o mercado, né? Então tem gente que vai além do 49 e permite outros tipos de benefícios ao cliente. Mas o 49 é inderrogável, não tem como ficar criando critérios. Roupa A tu pode, a roupa B não. É só essas questões assim de produtos que tornaria impossível ao fornecedor a venda na medida em que pessoas poderiam tirar vantagem, como é o caso de, eu baixei uma música pela internet, ouvi, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Então, esse tipo de produtos, principalmente esses da linha de livros, filmes, softwares, música e tal, não dá. Não dá para fazer aplicar dentro desses limites aí do 49, mas outros se estende essa regra que não pode ser limitada por condições do vendedor fornecedor, né? Ela estaria errada. E, bom, e voltando ao Código Civil, o Código Civil ele já não joga com essa ideia tão nítida de arrependimento sem custos, né? Porque lá o CDC ele lida com uma das partes que ele considera vulnerável. Então ele não trabalha com contratos de pessoas iguais. Ele vê uma desigualdade entre o fornecedor e o consumidor. O Código Civil vê todo mundo igual, né? Então o Código Civil não fica criando muito anteparos para credor ou para devedor, imaginando que os dois tenham forças iguais e nem sempre é assim, mas ele parte dessa premissa. E a origem das arras, ela vem lá da Roma Antiga. Roma Antiga, na verdade, eles estabeleceram todo um sistema contratual obrigacional que até hoje a gente ainda segue, né? Então, é um antigo atual, né? Porque eles sabiam fazer comércio de uma forma diferente e eficaz, né? Então, muita coisa que eles inventaram foi sendo adaptada ou ficou. E lá tinha uma figura que eu vou escrever aqui o nome, chamada de esponsalha, que depois a gente trouxe aqui para nós. A gente trouxe aqui para nós com o nome de esponsais. Desde Roma Antiga, né, até, vamos dizer, a primeira metade do século XX, o casamento sempre foi visto como um negócio. O casamento é business, né? A ideia de casar por amor, por afeto, é coisa que a gente começa a construir ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Tanto é que as grandes histórias de amor das pessoas que se uniram por amor, não raro acabaram em tragédia, né? Para dizer o seguinte: olha, se você está pensando que vai casar por amor, a tragédia é o seu destino. Pense com dados objetivos de negócio. E aí o que acontece? Aqui já tinha um dado, né, que a gente adaptou para nós. Começou no direito português, vindo para nós ali pelo ano de 1784, e depois chegou até a consolidação das leis civis, que foi o antecessor do Código Civil de 16, chamado de arras esponsais. O que era isso? O sujeito, para ser incentivado a casar com a moça, ele ganhava uma arras ali. E se ele desistisse, não era dote. O dote, na verdade, ele era da mulher, né? O regime dotal era um patrimônio da mulher,
Só que a mulher, como ela não era reputada, inclusive, como absolutamente capaz, né? Ela era jogada numa uma vala de relativamente incapaz. O administrador do dote desse patrimônio era o marido, mas o dote era um patrimônio que pertencia à esposa. Então isso aqui não chega a ser um dote, era um sinal, né? Olha, você vai casar com a moça é rica, o pai vai dar um dote grande, né? E para que seja confirmado que vai ser tu, nós vamos te dar uma ajuda de custo aqui inicial, um sinal. E se o sujeito desistisse do noivado, no meio do caminho, por N motivos, ele poderia ter que devolver esse sinal, até em dobro, triplo ou quádruplo, né? Então, como uma espécie de sanção, né, por ter quebrado um juramento ali que era bastante intenso, que era o noivado, né? O sujeito que estava noivando, desmanchar um noivado também até um certo período ali do século XX era uma coisa muito forte isso, né? Não se fazia isso de qualquer maneira, né, a qualquer momento, né? Então tinha essa situação aqui, que hoje não existe mais. Não existe mais as arras esponsais. Mas já vi situações de quebra de noivado, né? A pessoa ali já com o casamento já quase em andamento, quase acontecendo, e um dos nubentes desiste, né? E esse sujeito acaba sendo processado, então, ou a cidadã, por danos morais, por essa desistência, e também por danos materiais em razão do que foi gasto para fazer a festa, enfim, que depois acaba não acontecendo, né? Existe também uma linha de atendimento disso, mas aí vocês vejam que a gente já está na linha perdas e danos, né? Perdas e danos por não celebração de um contrato. Já nas arras, tu tem um valor fixo, não vai realizar o contrato, perdeu. Ganhou, perdeu. Então não precisa quebrar muito a cabeça entrando com a ação para mostrar a extensão dos danos, né, para pedir uma indenização, quando isso já está meio que pré-fixado dentro do contexto das arras. Então, entre as características das arras, elas não existem automaticamente, é um pacto acessório. É um pacto acessório, ela depende de um contrato principal. Elas têm caráter real, elas só se aperfeiçoam com a entrega, então quer dizer, ninguém pode ser obrigado a entregar arras. Então, até aquele momento antes da entrega do sinal, o sujeito está podendo desistir. Agora, depois que fez o pagamento, se amarrou. E não são um pré-contrato. Porque quando tu faz um pré-contrato, tu pode, dependendo, até ser obrigado a celebrar o contrato principal, né? Tu faz um pré-contrato de compra e venda de imóvel. Aí tu fica pagando o imóvel. Chega um ponto que tu pagou todo ele, não tem mais volta. Agora o teu direito é ter o contrato principal assinado para permitir que a propriedade daquilo que tu comprou seja passado em definitivo para ti. As arras não servem para isso. As arras não servem para isso. Não é com base em umas arras que tu vai forçar alguém a celebrar um contrato. Se a pessoa desistiu, ela vai perder as arras. Ponto. Então não é um pré-contrato, é um pacto acessório para estimular um contrato, com a prerrogativa de poder levar a uma desistência. Funções das arras.
Alguém com dúvida? Servir como início de pagamento. Confirmar um contrato, dando uma ideia de obrigatoriedade dele. Em regra, as pessoas não querem perder dinheiro gratuitamente. Então, ele confirma a existência de um contrato. E serve também de pré-fixação de perdas e danos. Uma vez que podem representar também o direito de arrependimento. Então, estou me arrependendo e vou perdendo um dinheiro que eu investi para suplantar aí os prejuízos da outra parte por não ter conseguido fazer o contrato. Quanto às espécies de arras, são duas. A primeira delas é as arras confirmatórias. A função das arras confirmatórias é confirmar o contrato. Que se torna, então, obrigatório com a entrega das arras. Elas, a arras, ela prova o acordo de vontades, serve como prova, né, desse contrato. Se não for dito qual tipo de arras é, elas serão consideradas confirmatórias. Se o que for entregue a título de arras é parte do objeto do contrato, se o que for entregue a título de arras já é parte do objeto do contrato, exemplo, dinheiro, é parte de todo o dinheiro envolvido no contrato, elas já são também um princípio de pagamento.
E essas arras aqui admitem a acumulação delas com indenização suplementar, né? Se a parte prejudicada provar que o prejuízo foi maior do que o valor das arras, essas arras que ele tenha recebido já é um início de indenização. Quem pede as arras e fica só nas arras não precisa provar um prejuízo. O descumprimento já dá o direito a cobrar as arras e não precisa alegar, provar o prejuízo. É quase como uma cláusula penal, salvo se houver realmente algum exagero, né, para evitar o enriquecimento ilícito, né? Mas é mais difícil. Em geral, se perde elas. E tem as arras, o segundo tipo, são as arras penitenciais. Quarto artigo. A primeira ali está entre o 418 e 419, e essa aqui está no 420. Essa daqui já foi descartado de novo o sistema. Vamos ver se eu volto. Voltei. Isso aí é sabotagem da Clara. Aproveitar isso aqui para pedir indenização, né? Fazer um print aqui. Vocês vão ser testemunhas depois. As arras penitenciais 420, elas já servem para quem convenciona um direito de arrependimento. Então, já parte de um princípio que é um contrato que pode ser resolvido, pode ser finalizado de forma unilateral, mas vai ter que pagar alguma coisa. Então, aqui ela já é mais uma pena, ela já tem uma característica mais de sanção. Professor, teria alguma coisa a ver com a fidelidade? Era parecido, sei lá. Hum, Não, não, tu diz alguma estrutura, fidelidade seria fidelizar um cliente, alguma coisa assim, não sei o que que É, é. que tem algumas empresas que, tipo assim, se tu ficar um ano com o nosso plano de telefone, tu vai pagar menos. Só que se tu quiser se tu se arrepender e quiser finalizar o contrato antes, tu tem que pagar uma taxa de fidelidade. É, toda empresa, a maioria das empresas de telefonia fazem isso. Sim. Pela tua Se- explicação, foi o que me ali já pareceu, é cláusula aí eu acho que ali já é multa mesmo. né? Tem a ver com multa, porque a Arras tu já começaria pagando ela no início do contrato, Ah, entendi. Uhum. tá? Para depois confirmá-lo. Ali tu já saiu contratando. Tá, Então eles entendi. estão dizendo que se tu sair antes, tu vai pagar uma multa. Uhum. Eles chamam assim, pelo menos colocam assim como multa, né? Uhum. Então tu já está pagando todo o valor do contrato, né? E tu está Sim. desistindo já de um contrato no meio.
Aqui tu está desistindo de celebrar o contrato. Está desistindo de finalizar o contrato. E também representam aqui uma pré-determinação de danos a favor do contratante não desistente. Diferentemente da outra, aqui não pode acumular com perdas e danos. Ah, mas eu tive um prejuízo maior, mas bom, as arras tiveram um contexto ligado ao arrependimento, então elas eram penitenciais. Ah, eu tive um dano maior, azar o teu. Alguém está reclamando ali da Oi ali. Não, pior é que a Oi, ela tá na segunda recuperação judicial dela, né? Se tu for cobrar um crédito na recuperação judicial, tu tem que entrar numa fila para ganhar muito menos do que tu pretende receber. Então, processar a Oi é um parto, porque a tendência é tu demorar muito e ganhar pouco. O melhor é não contratar, né? O... Então, aqui não pode acumular com outra verba, não pode acumular com perdas e danos. A gente vai ver agora, a gente vai fazer um esquema, né, que as arras ou tu perde ou tu devolve em dobro, para os dois casos. Na jurisprudência, há alguns casos em que tu só restitui de forma simples, né? Quem é que restituiria em dobro? Quem recebeu, né? Porque aí tu devolve aquilo que tu recebeu a título de arras e mais o mesmo valor. Senão, né, tu ficaria numa boa, né? Tu só devolveu o que tu ganhou, tá de boa. Tu também tem que ser punido, digamos assim. Então, quem recebeu vai devolver em dobro. E se quem pagou desistiu, perde o que pagou. Na jurisprudência, há situações em que tu só restitui de forma simples, né? Recebi e só vou devolver as arras que eu recebi e não o valor em dobro. Se houver acordo, né, aí vale tudo. Ah, eu tinha que devolver em dobro, o outro está aceitando que eu só devolva o que ele pagou de arras. Perfeito. Se houver culpa de ambos, daqui a pouco um quer desistir, mas o outro também estava inadimplente com alguma coisa, só restitui o que recebeu. Ou se daqui a pouco o cumprimento não se efetivou por força maior, né? Ah, eu estava fazendo um negócio de comprar uma casa do sujeito, aí paguei dele uma arras, né? Mas ele ainda não transferiu para mim. Aí veio enchente e destruiu a casa do sujeito, que ainda é dele, ainda não passou para mim. Vamos parar por aqui. Eu te devolvo o que tu me deu, não te devo mais nada e era isso. Força maior. Bom, aí vamos fazer um esquema assim. Bota assim no esquema, arras confirmatórias. Primeira hipótese. Contratante que se arrependeu é o mesmo que deu as arras. Consequência. Perda das arras dadas.
entre parênteses, artigo 418, primeira parte. E indenização suplementar, entre parênteses, perdas e danos, se for o caso. Entre parênteses, 419. Nas arras confirmatórias, segunda hipótese, contratante culpado é o que recebeu as arras. É o sujeito que não confirmou o contrato. Consequência. Devolução das arras. Mais entrega do equivalente. E pagamento de perdas e danos, se for o caso. Artigos 418 e 419. Equivalente ao mesmo valor das arras. Ali eu botei arras mais equivalente, o que eu poderia traduzir, como pergunta Tayanes, em devolução em dobro. Quem recebeu, devolve em dobro. Tá, professor, essa segunda hipótese, só retomando, é do ele recebeu, mas não cumpriu o contrato, por N motivos, tá? É não cumprimento, então. Não cumprimento, Tá, perde em dobro. ok, obrigada. Mas vejam que nessas arras confirmatórias sempre é possível trazer perdas e danos, né, se o prejudicado conseguir provar. Então, além das arras que ele está recebendo, ele pode ir um pouco além. Por isso que elas têm mais cara de início de pagamento, né? E não como uma supressão de danos propriamente. Já as arras penitenciais, que aí você vai colocar nesse formato, já valorizando a ideia do arrependimento, aí, primeira hipótese. Contratante culpado é o que deu as arras. Consequência. Perda das arras sem perdas e danos. Ele perde as arras e o outro não pode ficar cobrando algo a mais. O outro não pode ficar pedindo perdas e danos. 420. Então as arras aqui encerra tudo. E tem as arras penitenciais, segunda hipótese, em que
contratante culpado é aquele que recebeu as arras. E aí a consequência é devolução em dobro das arras recebidas, sem perdas e danos. 420 também. Então, assim, as arras confirmatórias têm mais relação com a ideia de firmeza do contrato. Tem mais relação com o início de pagamento. E as arras penitenciais é feita mesmo para quem quer, num dado momento, sair. Então, se tu faz um contrato com arras penitenciais, tu tem que trabalhar com qual risco? De um negócio não sair. E se teu prejuízo for superior ao valor das arras, o risco é teu, o problema é teu. Certo aqui? Ainda tem um tempinho aqui. Um outro tema ligado a inadimplemento. Aqui não é bem inadimplemento, a arras é parada no meio do caminho, né? Mas outro tema ligado a isto é uma questão bastante cheia de ramificações e opiniões e detalhes, que é a questão dos juros legais, que aparece com um capítulo próprio, ali no setor de inadimplemento, nos artigos 406, 407 do Código Civil. Alguém pode me ler o 406? Leio, tá? Capítulo, eu não sei ler números romanos, mas eu vou falar IV, dos juros legais. Artigo 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Perfeito. E aí tem o 407, que diz o seguinte: ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhe seja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. O artigo 404 do Código Civil, ele coloca juros de mora como um reflexo de perdas. Então, quando o sujeito recebe também juros, além do ressarcimento daquilo que ele... Ali só um pouquinho, a Pietra perguntou, as penitenciais seriam mais usadas em caso de negócio com maior risco? Em caso de negócio com maior risco de não ser consolidado, né? As partes aqui, elas garantem mais o espaço de poder desistir a qualquer momento, sem ter medo de pagar a mais no eventual prejuízo que estejam gerando com a sua retirada. Só fazendo um recorte aqui. Não sei se era isso que tu perguntaste. Então, os juros, chamados juros de mora, eles já são vinculados a uma ideia de prejuízo.
Quando alguém tem direito de receber os chamados juros legais, é porque ela está tendo prejuízo com algum tipo de inadimplemento. E a matéria acaba sendo trabalhada de forma um pouco mais sucinta nesses dois dispositivos. E aí existe um problema, que é saber o que é a taxa de juros devidas, taxa de juros de mora, quer dizer, houve um atraso contratual, houve um inadimplemento, e aí, se for um inadimplemento relativo, ainda é útil receber a prestação principal, mas acrescida de juros. Qual é que seria a taxa aplicável a isso? Vocês devem ter ouvido falar ali em Direito Civil 1, parte geral, quando ouviram ali a questão dos bens acessórios, um deles se chamava frutos. Então, os juros são frutos civis do capital e se aderem a ele de forma acessória. Só que, dependendo esses juros, dependendo do tempo de duração de um estado de atraso de mora, esses juros eles podem ter um impacto muito grande em cima do montante indenizatório. Dependendo de qual for a taxa que esteja incidindo, ou como eles estejam incidindo, um juros de mora judicial pode ser até um investimento. Você pegar uma taxa de 1% ao mês de juros de mora em cima de um débito, nenhuma operação bancária padrão vai te dar o retorno que os juros de mora te dão. Hoje, se você pega R$ 1.000, pega R$ 10.000, põe num CDB, em um mês você vai tirar 0,6. E olhe lá. Agora, se você tem isso como uma situação de inadimplência, você pode ter até 1% em cima disso, mais correção monetária. Então, quer dizer, o que acaba acontecendo e que tem se tentado evitar é que essa demora na busca de um crédito não seja uma questão de investimento por parte de um dos contratantes, sabendo que o judiciário remunera muito melhor o valor de um débito do que qualquer outra aplicação financeira padrão. Então, às vezes vale muito mais a pena você, o sujeito me deve 100 mil, mas ele tem patrimônio para pagar, vou demorar um ano para entrar com a ação. Porque eu vou ganhar muito mais com essa dívida acrescida de juros de mora durante esse um ano, mais correção monetária, do que se ele me pagasse hoje e eu botasse num CDB. E aí o que acontece? Começou esse pensamento aí tomando forma e começaram então a surgir interpretações em cima do 406 do Código Civil, quando diz que os juros moratórios, quando não forem convencionados, até poderia botar ali 1%, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, quer dizer, para aquele setor tu tem uma taxa já definida, eles vão acabar sendo fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Pública. Aí o que acontece? O antigo Código Civil, o de 1916, ele tinha um artigo que era o 1092, o 1062, que dizia o seguinte: se as partes não convencionarem os juros de mora para inadimplemento, a taxa vai ser 6% ao ano. Isso era o 1062 do Código Civil antigo que dizia. Então ele já trabalhava com um percentual fixo. Esse dispositivo não existe mais porque veio o Código Civil de 2002. Bom, aí o que aconteceu? O 406 optou por uma taxa não definida. A taxa que estiver em vigor para débitos com a Fazenda Pública. Aí o que acontece? Tem uma linha que se apega ao quê?
ao Código Tributário Nacional. E lá no Código Tributário Nacional tem o artigo 161, parágrafo 1º, que diz o seguinte: em caso de débitos da Fazenda Pública, a taxa de juros vai ser 1% ao mês. Então tem uma linha que, inclusive, é daqui do Tribunal de Justiça que aposta nisso. Juros legais mais correção monetária, e os juros legais é jogando para essa linha do CTN, que é 1% ao mês. E tem uma outra linha que foi tomando corpo no STJ, e o STJ, já lá em outubro de 2020, acho que são uns 3 recursos especiais trabalhando nesse tema. O STJ, em outubro de... Deixa eu até botar aqui o número do RESP. De 1920, de 2020, no recurso especial 18.46819, disse o seguinte: olha, essa taxa de juros aqui, que atualiza débitos com a Fazenda Pública Nacional, é a Selic. É a Selic. E a Selic, ela tanto já traz juros quanto correção monetária. Claro que a Selic, ela passa por alternâncias. É uma linha de correção monetária que se aplica para controlar a inflação e sobre títulos da dívida pública brasileira, para chamar mais investidores. Quanto melhor tu atualiza os títulos da dívida pública brasileira, mais gente está comprando esses títulos, porque eles remuneram bem. Então, você vai pegar uma Selic, ela é menor do que um percentual de 12% ao ano. Ela não chega, não tem chegado a isso. Ela vai bater em 10, 11, às vezes menos, né? Quando ela está batendo em 11, um pouco mais, a gente sente isso no preço das coisas. Elas aumentam. Quando a Selic é mais baixa, né, as coisas também diminuem de valor. Mas a ideia é que ela não vai chegar a tanto. Então, se você usar como juros a taxa Selic, você já não vai ter o mesmo resultado de 1% ao mês. A dívida vai ficar menor, ela vai crescer menos. Bom, e aí o STJ, nesse julgamento, disse isso. Só que, não obstante, houve idas e vindas, e teve um último julgamento, foi no final de 2023, mas ainda não foi definido, teve um voto vista ali, em que disse que a taxa Selic é aplicável como taxa de juros moratórios nos casos de condenação por dívida civil em que os juros moratórios não tenham sido convencionados ou não for estipulada a taxa. Então, se eu me lembrar de botar no meu contrato que é 1% ao mês, no caso de juros moratórios, fica 1%. Se eu não botar nada, vai cair na Selic. Aqui, esses 2 recursos especiais do STJ. Bom, para vocês terem uma ideia, por exemplo, débitos trabalhistas. Os débitos trabalhistas também sofrem incidência de correção monetária, juros, né? Em geral, o débito trabalhista é uma conta que fica muito alta, porque são muitos encargos que o empregador acaba tendo que pagar, né? Se você prova que existe um vínculo empregatício com alguém, aí você tem que fazer todo um cálculo de quanto esse empregador deve de FGTS, de 13º, de adicional noturno, de adicional de periculosidade, de férias, de INSS, etc, etc, e tu ainda atualiza tudo isso, não precisa muito para ficar algo gigante. Uma empresa pequena é um convite para falência. E ali o STF amenizou um pouco a situação do empregador, que em geral é quem acaba pagando, né, a dívida trabalhista. O STF amenizou isso num recurso extraordinário, que eu não tenho aqui o número dele, mas foi julgado em 25 de outubro de 2021. E o STF disse, então, que para atualização dos débitos trabalhistas se utilizaria a Selic, né? Então, tu vai voltar para trás, fazer o cálculo
que a pessoa deve, aplicando a Selic, mês a mês. Antes da citação do processo, utiliza-se o índice IPCA-E. Depois do ajuizamento, utiliza-se a Selic para os débitos, para a atualização dos débitos, né, até o fim do processo. Só que o que acontece? No momento em que você aplica a Selic, tu não aplica a Selic mais correção monetária, tu aplica só a Selic, porque ela já traz embutida correção e juros. Se tu não aplicasse a Selic, o que tu estaria fazendo? Tu pegaria uma taxa de juros de 1% ao mês, mais uma atualização monetária. Só para vocês verem ali, acho que no primeiro ano da pandemia, utilizando-se o índice de GPM, que o Tribunal de Justiça usa bastante, aqui o nosso usa bastante, São Paulo usa INPC, o IGPM em 2020 deu quase 30%. Então, tu pega uma dívida e joga 30% em cima dela, mais 1% ao mês de juros legais. Olha o quanto tu está fazendo essa dívida crescer em um ano. Né? Para ela ficar um monstro, não precisa muito. E aí tu está ganhando só com a incidência desses fatores, correção monetária mais juros. Quanto mais tu demora para pagar, maior o monstro que tu vai encontrar lá no fim. Então, não raro, o que acontece? Se tu ficou, alguém está te cobrando uma dívida e daqui a pouco passou uns 4 anos, se tu colocar correção monetária mais juros de 1% ao mês, tu já dobrou. Tu já dobrou a dívida. Né? Isso aí nenhum outro investimento te dá. Né? Às vezes nem banco consegue cobrar tanto. Então eles quiseram pensar, não, vamos começar a reduzir isso. Porque senão está valendo o sujeito demorar para entrar com a ação, para fazer o bolo ficar grande, como também está valendo o arrasto do processo. Quanto mais se arrasta um processo, sabendo que é um réu que tem condições para pagar, muito mais o sujeito vai ganhar ao final dessa operação. Daqui a pouco só de juros e correção monetária é um principal a mais. Isso se não for algo além. Então, se optou pela Selic, ok. Mas também tem a jurisprudência contrária, que mesmo que o STJ diga isso para dívidas civis, o pessoal acaba resistindo um pouco. Então tem aquela jurisprudência que vai dizer ainda, olha, é um índice de atualização mais 1% ao mês. Ao menos se tiver no contrato vai ser isso. Se não tiver, vai acabar na Selic. Vocês conseguem entender a ideia que eu estou passando? Então, vou pegar o 406. Quem é que está definindo o 406? Para dívidas civis, o STJ. O STJ está dizendo qual é a taxa de juros que eu vou usar em caso de juros de mora sobre as dívidas atrasadas. Eu vou usar a Selic. Se não tiver uma taxa escrita no contrato, eu vou usar a Selic. E aí eu não vou usar a Selic mais atualização monetária, eu vou usar só a Selic. Se eu não usar a Selic, é porque está no contrato, que é 1% de juros ao mês, e mais o índice que é apresentado lá. E às vezes também dá para chiar um pouco em cima do índice. Se eu chegar lá e resolver cobrar lá em São Paulo uma dívida e botar, eu quero, no contrato está 1% ao mês mais IGPM, lá eles pegam e tiram o GPM e põem NPC, que vai me dar um resultado menor. Porque eles adotaram lá o INPC. Não é um campo tão... Não é um campo, digamos assim, tranquilo, né? Não vai encontrar posições uniformes para o país inteiro, né? Estou tentando trazer aqui um resumo do que vem aí de STJ e STF, mas às vezes tem algumas resistências. Bom, quais os tipos de juros, então, que a gente tem? Esse que nós estamos vendo ali, no 406 e 407, a gente chama de juros moratórios. Ele tem uma natureza de indenização ou sanção por um atraso. Então, a ideia é o quê?
Quando alguém te deve alguma coisa, tu parte do princípio da reparação integral. Tu tem que suprir todo o dano gerado sobre a outra parte, que é o credor. Então, entre o inadimplemento até o momento em que ele ganha o dinheiro, ele sofreu um prejuízo por esse período estendido. E isto é remunerado com a ideia de juros moratórios. Então, prejuízo que eu tive por não ter acesso àquele dinheiro, àquele patrimônio durante o período em que eu fiquei tentando cobrar, né, esperando o resultado de uma cobrança judicial ou até mesmo extrajudicial. E tem uma outra linha que aí a gente vai falar em outro encontro, que aí também é um rojão, mas aí já entra a questão da operação contratual remunerada por juros. Aí já vem a operação ao estilo banco, que aí são os chamados o quê? Juros remuneratórios. Então, eu quero uma contraprestação sobre aquele capital que eu emprestei para alguém. Estou emprestando dinheiro para alguém e eu quero uma contrapartida. A contrapartida é ganhar juros em cima disso. E esses, sem dúvida, são os juros mais possantes, bem mais possantes. Às vezes até destrutivos, que tornam a dívida, dobram, triplicam, quadruplicam em um mesmo ano, a depender do tipo de operação. E vamos ver se é uma terra sem lei ou se existe algum freio para isso. Bom, e momento da incidência de juros, juros moratórios, só para a gente finalizar aqui. Lembram da mora ex-re automática, quando tem data de vencimento? Tem uma data de vencimento no contrato de quando a obrigação deve ser cumprida. Não foi cumprida naquela data, começa a incidir juros. Então, no caso de mora ex-re automática, eles começam a correr a partir do vencimento. Agora, no caso da mora ex persona, quando eu tenho que interpelar alguém, dizendo, ó, você está atrasado, ou você tem que cumprir até a data X. Quando acontece isso, é porque não está descrito no contrato quando deve ser realizada a obrigação. E nesse caso, os juros de mora só começam a fluir a partir da citação para o processo. Isso Isto está no 405 do Código Civil. Aí, como é que fica a situação da responsabilidade extracontratual? Eu não tinha nenhum contrato com o sujeito, ele foi lá e bateu no meu carro. A gente começou a se conhecer depois que ele bateu no meu carro. Então, no momento que ele bateu no meu carro, eu tive um prejuízo. E depois vai virar o conserto disso. Quando é que começa a correr os juros nesse caso? Súmula 45 do STJ. A partir do evento danoso. A partir do momento que o sujeito bateu no meu carro e me gerou um dano, a partir dali começa a contar juros. Mesmo que eu ainda não saiba ali.
qual o valor propriamente envolvido. Mas a partir dali, depois eu vou fazer o cálculo, está começando a contar juros. Eu fui desprovido, né, de um patrimônio, então, aquele carro já não vale a mesma coisa enquanto tiver batido. Na aula que vem eu vou mostrar aqui uma tabela para vocês verem a diferença que dá entre lançar correção monetária e juros de 1% sobre uma dívida e a diferença que dá só usar uma Selic, para ver qual deles realmente o ganho é maior, né, e por que que o judiciário começa a rever essa ideia para evitar que tenha, né, também o enriquecimento sem causa, né, em cima do próprio processo, né. Quanto mais tempo demora um processo, e às vezes não é culpa da parte, né, o processo está demorando porque a estrutura é demorada, né, e isto gera uma dívida colossal por conta desses juros aqui e mais correção monetária. Vamos falar aqui também algumas coisas de atualização monetária, que aparece ali no 404, sobre perdas e danos, e também um relato da questão dos juros remuneratórios, como é que eles estão no Brasil, até onde dá para ir, até onde dá para pressionar a pessoa a pagar taxas de juros sobre o empréstimo de dinheiro. Pergunto-lhes alguma dúvida aqui? Por aqui tudo certo, senhor. Tudo certo? Então tá bem. Ficamos aqui para quarta-feira, no nosso mesmo local digital. E aí nos vemos. Um abraço a todos então e boa semana. Tchau, senhor. Obrigada. Boa noite. Alguém botou no momento? Não, só na hora da prova. Na hora por enquanto ele está sob tensão ainda. Não, mas vai ser tranquilo. Tá bem.